Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje eu tô com o Lucas Jacobs aqui. Lucas, se apresenta aí pro pessoal. Olá a todos, meu nome é Lucas Jacobs, eu sou acadêmico de Direito da Univale, em Itajaí, e eu estou indo para o sexto período. Certo. Lucas, conta um pouco agora o que aconteceu com você e por que você tá vindo aqui falar. Bom, em 2017 fui diagnosticado com bipolaridade, foi uma fase bem turbulenta assim, da minha vida, e eu gostaria que esse assunto viesse à tona, porque eu acredito que é um assunto pouco comentado e que pode causar uma grande visibilidade para todos. Certo. Em 2017 você foi diagnosticado então com essa doença, que você me falou em off antes ali, que é uma das doenças que mais estão ligadas com depressão e suicídio, certo? Depois me Exato. corrija se estiver errado. E eu queria começar esse programa falando que esse podcast não substitui nenhuma consulta com psicólogo ou psiquiatra. Se você se identificar com qualquer um dos sintomas com que o Lucas for falar aqui, procure ajuda de um profissional. Isso é muito importante. Lucas, em 2017, me explica um pouco o contexto da sua vida e como é que você descobriu esse transtorno. Perfeito. Bom, eu não levava uma vida nada parecida com hoje em dia. Tomei muitas atitudes erradas, assim, tava com uma fase bem turbulenta mesmo. E eu acabei precisando de internação, fiquei uma semana internado no hospital psiquiátrico e lá que eu recebi diagnóstico oficialmente, né? Depois disso, teve um período difícil para aceitar a doença mesmo. Aí a gente percebeu o que aconteceu tudo. Mas dali pra frente, como tu mesmo salientou, com toda a ajuda profissional, psiquiátrica e psicóloga, tomei um rumo certo e consegui melhorar. Certo, e assim, você foi internado e antes você não fazia nenhuma consulta com psiquiatra ou psicólogo, você não fazia nenhum acompanhamento. Não, porque eu não sabia da doença, né? Então, ao meu ver, não havia necessidade. Sei que psicólogo não é só para quem realmente está necessitado, porém, nunca havia ido, então nunca tinha recebido o diagnóstico. Até então não sabia de outros familiares também que poderiam ter a doença por ela ser hereditária, né? Depois disso que a gente foi atrás e foi pesquisando ali na árvore genealógica. Mas não, antes disso nunca tinha ido. Tá, e você pode contar pra mim mais ou menos o que você sentia, como é que era esse quadro quando você não tratava do transtorno de bipolaridade? Tem algum comportamento que você vê hoje em você que, desculpa, na época em você, que você justifica hoje, fala assim, putz, era por causa do transtorno? Perfeito, perfeito. Eu refleti muito depois, né? Amadurecendo e pensando assim, eu refleti muito e consegui captar tantos momentos da mania como momentos da depressão. Só entrando então um ponto no mérito da doença, né? Ela divide-se em tipo 1, tipo 2, sendo o tipo 1 o mais forte, que a gente chama, e o tipo 2 o mais fraco, porém o mais comum. Sendo assim, há uma linha tênue do nosso estado de humor, ele pode oscilar tanto para cima, sendo a hipomania, e a mania, e tanto para baixo, sendo a depressão leve e a depressão profunda. E, e eu refletindo assim, olhando para trás, já via momentos que eu estava tanto na mania como na depressão, e eu não sabia, eu achava que era algo da minha vida, assim, algo que ia passar, ou algo que eu era assim mesmo. Então, hoje em dia é muito importante esse auxílio da psicologia e da psiquiatria. Certo, você então tinha esse humor instável, realmente, porque assim, muitas pessoas brincam, né, cara, falam assim, ah, eu sou bipolar, ou comentam como se fosse algo simples. Exato. Essa mudança de humor, cara, ela era algo abrupta, ela tinha algo que fazia você mudar de humor, ou era sem motivo nenhum? Entendeu? Tinha algum gatilho que Sim. ativava esse comportamento seu? Cara, sim, não sei se seriam, eu diria, gatilhos, mas olhando assim é pura química, né? Não deixa de ser ali os neurotransmissores, mas eu acho que depois que eu recebi o diagnóstico, eu comecei a tentar levar uma vida mais serena, sabe? Não tanto a agitação para não influenciar esse estado da mania, não influenciar ah, noite sem dormir, não influenciar decisões precipitadas, não influenciar uma vida que, cara, não sei explicar, mas É uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais leve. exato, exato.
com nem tanto estímulo. Não, beleza, certo. Vamos seguir aqui uma linha do tempo, tá? Então você não sabia que tinha esse transtorno e tinha alguns comportamentos parecidos. Você teve um quadro, acabou sendo internado. Exato. E descobriu a doença lá. Depois disso, qual foi o seu primeiro passo? Bom, antes da internação eu havia ido no psiquiatra uma vez, porque eu estava sem conseguir dormir por alguns dias. Eu estava realmente numa fase de mania intensa. E eu já estava recebendo a medicação, porém eu não tinha um diagnóstico ainda. Creio eu que ele achou que não era o momento mais adequado para ter essa conversa comigo e que eu não realmente receberia bem a notícia. Porém, o que foi muito importante foi que após a internação eu continuei indo no psiquiatra, né? Continuei com o auxílio dele. E aí eu tomei uma decisão que, olhando para trás, não sei se qualquer um tomaria, que eu comentei contigo, que foi que eu resolvi fazer um intercâmbio, né? Eu tinha sido aprovado na bolsa pela FURB e eu acabei indo para a Alemanha. Mas uma decisão totalmente inevitável foi de continuar com a medicação. Em nenhum momento eu parei com ela. E esse é um assunto que muita gente demora, assim, pra levar a sério, mas, cara, com medicação não se brinca. Porque pode ser qualquer doença psiquiátrica, né? Depressão, ansiedade, toque, borderline. Um momento ou outro tu vai ter que tomar a medicação, talvez não seja para sempre, mas ela é muito importante. E, ao mesmo tempo, ela é muito perigosa, porque quase toda medicação psiquiátrica com a superdosagem pode levar ao mau caminho, né? Então, tem que ser muito sereno, assim, com ela, tem que ter muita... Não seria confiança, mas consciência, eu acho. Tem um controle, certo. um controle muito certo. Entendi. Então, você era acadêmico de Direito na FURB, que é em Blumenau, e tinha aplicado antes disso tudo para um intercâmbio e acabou sendo aprovado. Exato. E qual foi a reação do seu psiquiatra e da sua família depois que você saiu e falou assim, gente, eu vou ficar um tempo fora, eu vou para outro país? Então, não foi muito boa. Eu tive que mostrar para eles que eu era capaz disso, sabe? Que eu conseguiria me cuidar, que daria tudo certo, que seriam só uns 6 meses, né? Só um semestre, que faria bem para mim. E foi uma conjuntura ali entre o meu psiquiatra e meus pais, a gente conversando, o tempo foi passando... Tava tudo certo, consegui moradia da República, então não teria nenhum custo também, não pagaria nem a faculdade da FURB, nem lá, só meu custo de vida mesmo. E acabou que deu tudo certo e foi uma mudança, assim, uma chave para mim, porque, se eu conseguir morar um semestre com tudo isso tão recente, então por que eu não conseguiria ter uma vida normal mesmo com essa doença? Certo, entendi. E tá, continuando nessa linha do tempo, o que o intercâmbio te ensinou com relação a autoconhecimento, com relação ao seu comportamento e o entendimento como pessoa? Porque, cara, eu acredito que quando você descobre que você tem uma doença psiquiátrica, você meio que não se perde no seu comportamento, certo? Assim, putz, isso aqui que eu fazia era por causa do meu transtorno ou era por causa que eu sou assim? Então, o quanto que esse intercâmbio te ajudou a se conhecer e o que você se conheceu lá? O que você mudou? O Lucas pré e o Lucas pós-intercâmbio? Boa pergunta. Realmente, foi uma fase transitória, assim. Por conta do meu diagnóstico tão recente e tão intenso, eu tava com bastante colaterais dos remédios, assim. Então, o lítio é um dos remédios principais na bipolaridade. E ele acaba tendo bastante colateral. Hoje em dia eu não preciso mais utilizar ele, mas sei que muita gente ainda utiliza e acaba sofrendo bastante. Então eu era um Lucas um pouco diferente assim do Lucas de hoje em dia. Eu realmente estava numa certa outra vibe assim por causa dos colaterais, mas eu fui me descobrindo, eu fiz amizades incríveis que eu levo até hoje, consegui manter os estudos lá. Foi uma mudança muito gratificante, assim. Não foi o meu primeiro intercâmbio, porém foi o meu primeiro intercâmbio pós-diagnóstico. E foi o meu primeiro intercâmbio morando sozinho, que o outro tinha sido no ensino médio, pelo Rotary e tudo mais. Era família, era uma vibe diferente. Ali morando realmente sozinho, foi incrível, assim, pra mim. Eu acho que se a pessoa tem a oportunidade, tá com condição, tá com um semestre, talvez, de folga, vale a pena. E você me falou um pouco ontem na conversa que a gente teve
sobre seu estilo de vida. Porque assim, você me falou que você na Alemanha estava 10 quilos mais pesado do que está hoje. 15. Então, você lá começou a descobrir que você tinha que ter um estilo de vida saudável, voltou a treinar, porque você treinava no ensino médio já, eu lembro. Sim. E parou, ou você, quando voltou pro Brasil, falou assim, tá, eu voltei, agora eu vou alinhar a minha vida. Foi isso. Bem no finalzinho do intercâmbio, eu fui atrás, eu sempre gostei de arte marcial, né, essa faixa preta e tudo mais. Eu fui atrás de defesa pessoal russa, o nome é Sistema. Era bacana, assim, era 3 vezes por semana, mas minha alimentação tava horrível, eu tava bebendo direto, não tava alinhado. Então eu voltei pro Brasil, voltei pra minha nutricionista, voltei treinando forte, voltei atualmente eu pratico jiu-jitsu e aos poucos ali eu fui conversando com o psiquiatra, a gente acabou trocando o lítio por outros remédios. Hoje em dia eu faço o uso da medicação que não há tantos colaterais e acaba conduzindo bem minha estabilização do humor, sabe? Isso é muito importante. E assim, quanto que você mudar para esse exercício físico, mudar o remédio, auxiliou na sua rotina, depois que você voltou pro Brasil? Totalmente. Eu até converso com a minha psicóloga, com os amigos, que a atividade física é um remédio, né? Não deixa de ser. A gente está estimulando ali, seja como for, pode ser uma dança, uma corrida, academia, crossfit, funcional. É um remédio mesmo e não dá para largar a mão. Então, tem que levar a sério, sabe? Sim, eu entendi. E outro ponto que você falou, você mudou mais alguma coisa no seu estilo de vida? Talvez algum hábito de estudo, talvez algum hábito de alguma rotina que você não tinha antes, que hoje te faz uma pessoa melhor e te ajuda a lidar com as situações do dia a dia? Eu acho que na questão de faculdade, assim, não tenho como afirmar se era por causa da bipolaridade ou não, mas eu não levava tão a sério. Antes da internação, eu era um rapaz que ia mais pra faculdade por ir, assim, e não levava a fundo, assim. Eu participava da atlética, mas em questão de acadêmica mesmo, de estar na aula, de levar a fundo mesmo, não era comigo. E depois disso, pós-intercâmbio lá, eu já realmente levei um pouco mais a sério e fui aprofundando. Eu acho que foi uma peça-chave, assim, mudança. Legal. E a gente estava conversando também ontem, e eu acho que é um tema interessante, até um pouco complicado de falar, porque assim, tem aquele ditado clichê que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Sim. Então, você antes do transtorno tinha um comportamento X e pós tem um comportamento Y. Hoje você é outro cara. Sim. O que isso implicou na alteração do seu ciclo de amizade e o que aconteceu com você nesse processo? Teve gente que te apoiou? Como é que foi isso aí? Então, quando eu estava internado mesmo, muita gente foi me visitar, isso até tem que levar em conta. E eu estava bem alterado, assim, não entendia muito o que estava acontecendo. Mas atualmente eu acabo convivendo com outras pessoas e eu acabo saindo com outro estilo de rolê, seria no tipo. E eu acho que isso faz realmente diferença. A gente estava conversando, não é tanto o local que tu vai, não é tanto a frequência que tu sai, mas com quem tu tá saindo, com quem tu tá convivendo, conversando, acaba influenciando tanto positivamente ou negativamente. Então, mais que o local, as pessoas com quem você está andando. Exato. Mas isso não mudou só em festa, então mudou também no dia a dia. Isso eu quero perguntar, tipo assim, certeza. as pessoas que você saía antes, você ainda sai? Ou você não sai, mais vê no dia a dia? Ou você excluiu da sua vida? Como é que foi? Foi uma ruptura? Foi algo que só diminuiu, assim, cara, não é mais pra mim, esse estilo de vida eu não quero, eu tô com outras prioridades agora. Como é que foi isso aí? Eu acho que acaba cortando os laços, né? Não tem jeito. Se tu quer ter uma mudança de vida, se tu quer tocar pra frente, continuar, tá tendo que acabar rompendo os laços mesmo e não é por mal, né? Acho que cada um acaba seguindo e é o jeito. E, cara, uma pergunta um pouco mais profunda. Hoje, o que você busca mais?
Você busca mais a realização pessoal? Você busca mais a calma? Qual que é a sua ambição hoje? Porque assim, como eu falei, a gente acaba se descobrindo, né? Eu acho que você acabou se descobrindo ainda mais. Então, muita gente hoje procura muito mais por um caminho de uma vida tranquila, às vezes não ter tanto problema. Outros procuram por uma outra vida um pouco mais agitada, mas que tem uma ambição um pouco maior. Como é que você enxerga hoje? Mudou alguma coisa sua visão de vida? Pré-diagnóstico e pós-diagnóstico? Então, a gente estava conversando, né? Basicamente não mudou. Eu tive um estágio muito interessante em 2016. Foi um escritório bem grande em Blumenau e lá eu acabei traçando algumas metas que eu continuo com elas, que seria fazer um mestrado ou uma especialização fora do Brasil. E eu acabo seguindo com isso, sabe? Com essa ideia, sei da minha capacidade, sei da minha dedicação. Então, eu continuo com essa ideia mesmo. E isso não atrapalha o seu dia a dia. Como você falou, sua capacidade, sua dedicação não alterou. Pelo contrário, você falou que você até se dedica um pouco mais do que o normal. Sim. Não acabou alterando mesmo. O diagnóstico, acho que só serviu para eu me entender melhor, assim, para continuar. E eu acabei tendo um diagnóstico cedo, em comparação com outros bipolares, a média de até 10 anos para receber diagnóstico. Então, muitas vezes a pessoa é diagnosticada com depressão e acaba tratando por muito tempo depressão, mas na verdade ela é bipolar e os remédios para depressão e bipolaridade não funcionam ou acaba alterando até mais. Só acaba indo para uma fase de mania, hipomania, induzida ao remédio. Então é interessante a gente estar sempre alerta a isso. Certo, legal. E você, cara, eu realmente não sabia disso. Estudou a vida inteira junto, a gente é amigo de infância. A gente meio que perdeu um pouco o laço porque foi para São Paulo e ele ficou em Blumenau. Você acabou se mudando para Itajaí, certo? Exato. Mudou a sua vida. Você pode falar um pouquinho por que você mudou para Itajaí e também falar um pouquinho da importância de você vir aqui falar nesse episódio sobre esse transtorno, porque não é algo que você divulgava, né? Também não é algo que a gente sai falando, tipo assim, gente, ó, eu tenho transtorno de bipolaridade, tá? Eu tomo remédio. Não é algo que a gente faz todo dia. Então, assim, me fala um pouquinho sobre por que você mudou para Itajaí e me fala um pouquinho também sobre essa parte de, cara, quão importante é você falar, você aceitar isso. Bom, eu retornei do intercâmbio em 2018 para FURB e acabou que não estava legal, assim, porque antes da internação eu continuei indo para a faculdade, eu continuei vivendo minha vida, só que eu já estava totalmente alterado, estava realmente precisando de ajuda e a gente não conseguia entender isso direito. Acontece que quando eu voltei para a faculdade, tinha muita coisa mudada, não estava me sentindo bem, aquilo acabava me trazendo à tona. E eu achei que já era hora também de tocar a minha vida, eu já vi que eu era capaz. Acabei me mudando para Itajaí, fui muito aceito na Univale, já faço parte da Atlética, o pessoal é bem gente boa, o ensino é muito bom também, é outra faculdade privada. E acho que a importância de assumir a bipolaridade é que acho que muita gente precisa ouvir isso, sabe? Precisa saber que não vai diferir, não há por que ter preconceito. Eu li um livro muito bom recentemente sobre uma PhD que é bipolar, que se chama Uma Mente Inquieta, e que numa passagem do livro ela está trabalhando como psiquiatra no hospital e ela acha que faz bem assim para ela, faria bem para ela conversar com os superiores dela sobre o diagnóstico da doença. E o superior dela vira para ela e fala: olha, se a gente fosse demitir todos os bipolares ou pessoas que sofrem de alguma doença psicológica, não sobraria quase ninguém aqui. Então, esse é um ponto, não tem por que tu esconder para ti aquilo que vai te fazer bem assumindo. Sim, é legal isso até, porque assim, muita gente com sintoma, mas com medo de ser diagnosticado, com medo de tomar remédio, com medo do resultado, às vezes nem procura ajuda. Exato, então é legal acaba você falar que então é legal você falar que, cara, você tem uma vida normal, você tem um estilo de vida mais saudável até do que você tinha naquela época, antes de descobrir a bipolaridade, e tá tudo bem. E você tem uma ambição, sim, você tem uma carreira que você quer montar, você tem a faculdade que você se dedica, tem a atlética, tem coisas que você faz, acho que tá trabalhando no estágio agora, não tá, se eu não me engano. Então você tem um estilo de vida e
E tudo bem, e tá ok, não é um problema você procurar ajuda, eu acho que essa é a questão. Um ponto que vem à minha mente agora, que até eu vi que muita gente pergunta para essas pessoas, você hoje, se tivesse um botão que você pudesse apertar e você não ter mais a doença, você mudaria isso? Você pudesse escolher assim, cara, eu preferia não saber que eu tinha doença e continuar a minha vida. Ou não, eu prefiro quem eu sou hoje e o que eu tô hoje. Onde eu estou hoje. Essa é a pergunta bem famosa, né? E a resposta normalmente é que não, que a gente acaba lidando bem com a doença depois de tratada e não teria por que mudar ou começar do zero sem ela, sabe? É interessante, muita gente de fora não entende bem, mas é algo que tratado só tem a trazer benefício, não tem mais nenhum malefício, então não tem por que jogar fora. Bacana. E assim, você falou que depois que você descobriu a doença, você procurou saber mais sobre ela, você estudou um pouco mais a fundo sobre isso. Isso. É legal você passar um pouco onde que você estudou, o que os documentários, os livros, umas pessoas que falam sobre isso, para quem tiver vontade de pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Perfeito. E deixasse um recado, cara, para quem tá passando por algum problema, que sente que tem uma mudança de comportamento, uma alteração às vezes até você falou de agressividade instantânea, uma recomendação sua. Claro, vamos falar aqui de novo, porque o pessoal às vezes esquece que isso aqui não substitui uma consulta psicológica e psiquiátrica. Então é sempre importante você procurar ajuda profissional. O Lucas está aqui hoje, o Lucas é alguém melhor porque ele procurou ajuda profissional. Então isso não substitui. Bom, meus 2 livros favoritos se chamam Temperamento Forte e Bipolaridade. Tô aqui com ele do lado, tava dando uma olhada antes. Essa é a capa. É de um autor brasileiro, Diogo Lara. Ele é médico também, se não me engano, psiquiatra. E o outro é um relato de uma bipolar, que se chama Uma Mente Inquieta. É um livro um pouco mais antigo, mas é excelente. Eu acabei em 3 dias, sério, muito bom. E ela acaba contando como era antigamente, como a dosagem do lítio era muito mais alta, acabava tendo muito mais colaterais, e como ela conseguiu seguir a vida assim e ser quem ela é hoje, uma PhD super foda. E um documentário interessante é da BBC, é A Vida Secreta da Bipolaridade, tá disponível no YouTube, parte 1 e parte 2. Eu acabei vendo em inglês, mas acredito que tem legenda. E é como ele foi descobrindo a bipolaridade muito mais velho, e acaba entrevistando vários bipolares famosos. Eu até tenho aqui alguns nomes deles para mostrar que não há nenhuma diferença, sabe? O Van Gogh era bipolar, sim. Isaac Newton, Platão, Winston Churchill, Abraham Lincoln, Demi Lovato, Van Gogh, o Van Damme, o Axl Rose do Guns N' Roses, não, AC/DC ou Guns N' Roses? Guns N' Roses, Kurt Cobain do Nirvana, Kurt Cobain. São todas pessoas que tinham transtornos bipolares e que sim, fizeram sucesso. Acho que esse é o ponto, né? Cresceram. E o que eu posso recomendar para as pessoas é realmente ir atrás, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, ou uma junção dos dois. E não se acanhar, assim, no começo realmente é difícil a gente aceitar qualquer doença psiquiátrica, acho que é assim, mas dá para superar com ajuda. Muitas pessoas vão querer ter o bem, com certeza, e não dá pra gente deixar a doença tomar conta da gente, sim a gente controlar ela, sabe? A gente saber conviver com ela. Sim, legal, bacana. Então, o Lucas vai começar a falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que ele não falava abertamente, e ele me falou até que ia começar a falar um pouco mais agora. Então, quem tiver um pouco mais de curiosidade, fala com ele, conversa com ele, tenta também buscar ajuda profissional, quem está sentindo isso, e quem quer aprofundar e ver um pouco mais sobre o que ele vai falar, também segue ele ali no Instagram. E é legal também a gente usar esse tempo, cara, de quarentena, é meio clichê falar isso, mas assim, o tempo de quarentena para autoconhecimento, ele é muito importante, né, cara? Às vezes a pessoa entender, tentar entender a mudança de humor, a mudança de comportamento dela e tentar se autoconhecer para buscar ajuda é muito importante, né, cara? Às vezes essa percepção pessoal
de que, putz, eu preciso de ajuda, eu não tô num momento bom da minha vida, é interessante também parar de tornar como algo Banal. banal e ruim você procurar ajuda de um psicólogo, por exemplo. Sabe, Eu a gente acho- meio que fica tirando o mérito da pessoa que vai no psicólogo, sendo que fazer terapia é algo normal, é algo tem a bom e que agregar. muita gente de sucesso faz. Sim. Então parar de ver isso como algo ruim, sabe? E sim como algo que vai te ajudar a ser alguém melhor. Acho que esse é o maior recado aqui, não é? Com certeza, com certeza. E só para trazer à tona por último alguns dados, a gente não está aqui comparando qual doença que é pior, qual doença que é melhor. É só da importância de realmente tratar, realmente de ir atrás. A bipolaridade tem maior risco de suicídio. Eu acho que de 1 a cada 4 pessoas bipolares acabam cometendo suicídio, infelizmente. E a bipolaridade acaba reduzindo o teu índice de vida de 10 a 15 anos. Então, tu realmente tem que ir atrás, sabe? Se tu não tá se sentindo bem, se tu acha que pode estar acontecendo contigo, busca ajuda, vai ter alguém sempre pra te orientar melhor. É isso. Então, cara, procura se conhecer, procura entender o seu momento e procura ajuda profissional. Eu acho que são os 3 principais passos e, assim, depois de um diagnóstico de um psiquiatra, a sua vida pode mudar para melhor e não para pior. Com certeza. E nenhuma doença pode atrapalhar a sua vida. Então, eu acho que esse é o recado. Quem tiver mais interesse, procura o Lucas ali, que eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. E, Lucas, brigadão por vir falar, por se expor Agradeço, aqui, que não é cara. algo fácil. E brigadão por dar esse tempo aqui pra gente, tá bom? Eu que agradeço, Zé. Tamo junto.